A partir de agora, 18 de maio de 25, 10h30 da noite, começa pelas redes sociais, YouTube, @Cajuru Oficial, TikTok, @Senador Cajuru, para o mundo inteiro, o Pode Cá Liberados semanal, programa de entrevistas mais comentado na mídia nacional, comigo e Leila do Vôlei. Uma entrevista forte, exclusiva, com o vice-líder do governo Lula na Câmara Federal, um deputado para abrir o jogo sobre o escândalo, a corrupção do INSS, que é do seu partido, o PDT. O outro lado do deputado mostra que é o cara da vacina, fala de pisos de enfermagem e fisioterapeutas e muito mais a seguir. Chega! Ó, a tática hoje é o seguinte: 11 na linha, todo mundo no ataque. Mas, professor, a gente vai jogar sem goleiro mesmo? Nada de goleiro. A gente dá conta do recado, não é não, meu time? Galera, junta aqui, ó, ânimo, ó, no 3, hein? 1, 2, 3 e... Ah! Pra que essa caneleira, jogador? É loucura deixar um time desprotegido. Imagina deixar sua vida. Grupos prioritários. Procurem o posto de saúde mais próximo e se vacinem contra a influenza. A vacina atualizada é nossa grande aliada contra a doença. A vida é o seu maior bem. Governo de Goiás. O estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Podemos entrar aí nas suas casas, se vocês permitem, agradecidíssimo, e como sempre, Deus, saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos. Hoje é domingo, 18 de maio de 2025, dia de Pode Cá Liberados. O programa de entrevistas semanal de maior repercussão na mídia brasileira, 10h30 da noite, para o mundo inteiro, em 192 países, no comando da Sul TV, pelos aplicativos Smart TVs, todos eles, e no Brasil inteiro, prazerosamente, o comando é da nossa Rede TV, a emissora que mais cresceu no Brasil nos últimos 25 anos. E nós, evidentemente, temos o compromisso com você, aí do outro lado, nosso único patrão, de entrevistas diferenciadas em todos os sentidos. Tanto que temos, eu no caso, como parceira do programa, a minha amiga, a minha irmã, a guerreira mundial das quadras, que hoje é uma guerreira exemplo na vida pública como senadora do Distrito Federal, a Leila do Vôlei. Mas quem está conosco aqui hoje é do Amapá, terra de Davi Alcolumbre, presidente diferenciado, de Randolph também. Não é isso? É uma bancada forte. Como é que pode, né? Um estado de 16 municípios ter tanto parlamentar acima de todas as médias como esse que nós vamos iniciar a entrevista. É verdade. É um prazer tê-lo conosco aqui, né? O deputado federal Dorinaldo Malafaia, e que faz um belíssimo trabalho, né? O primeiro mandato, né, deputado? E já está arrebentando, indo muito bem nesse desafio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, senadora e companheira também companheira de partido. É uma honra estar aqui. Primeiro, Leila, e eu vou chamar de Leila, senadora, sim, que é minha companheira de partido, a honra da gente acompanhar, né? Eu acompanho a tua trajetória, como todo brasileiro e brasileira, acompanho a sua trajetória de vitórias e acompanhar a tua trajetória também no parlamento. Obrigada. É uma grande honra, viu? E a recíproca é verdadeira. E como companheira de partido, que essa proximidade é muito importante, né, Cajuru? Claro. E também o Cajuru, logicamente, o Cajuru entrevistou Pelé. Nossa. Então, Frank Sinatra. Então, nós estamos falando aqui de uma pessoa, de um jornalista extremamente capacitado e popular, do norte a sul do país, que todo mundo conhece, viu? Lá no Amapá, lá na fronteira,
com a Guiana Francesa. Pode ter certeza, Cajuru, que você é uma das pessoas que a população tem muito carinho. Então, muito obrigado, viu, por estar... Aqui é tudo Mas recíproco. prazer nosso, Aqui é tudo nosso, recíproco. Rinaldo. Mas você aí do outro lado, de repente, não tem noção de quem é o deputado federal no outro lado dele como ser humano, como todos nós somos na vida, no dia a dia, o deputado federal do Amapá, Dorinaldo Malafaia. Ele foi considerado, antes de entrar na política, a cara da vacina. Vamos começar por isso? Como? Por quê? É o cara. É o cara. O cara da vacina. Eu falei a cara no sentido... Exatamente. Né? Não, na verdade, eu antes de estar como parlamentar, de servir como parlamentar, eu tive a oportunidade de coordenar um centro de operações de emergência no meu estado durante a pandemia, um pouco antes da pandemia. Missão, hein? Missão dificílima para todos nós. E, em virtude da nossa defesa da vacina, eu lembro que eu chegava na casa das pessoas, Cajuru, e aí sempre tinha alguém falando, olha, chegou o cara da vacina, chegou o cara da TV, o cara da Covid, né? O cara, e ficou nessa brincadeira, e que a gente acabou adotando, porque ficou a identidade do cara da vacina, de quem ajudou naquele momento dificílimo da nossa vida, um momento da tragédia que todos nós vivemos, de alguém que fez uma defesa da vacina, juntamente, lógico, como enfermeiro, com uma equipe maravilhosa, muito vinculada à ciência, competente, e que foi levando a vacina, né? Sim. De casa em casa. A gente tinha um programa chamado Vacina em Casa, né? Que chegava realmente para ofertar a vacina para aquelas pessoas que mais necessitavam nesse momento da Covid. Então, eu fiquei conhecido como o cara da vacina, a cara da vacina, como você tem dito, e isso permitiu que eu tivesse um reconhecimento por parte da população, Leila, sabe? Evidente. A população realmente reconheceu. Você sabe que enfrentar uma campanha eleitoral para federal, para Senado, é com máquinas poderosíssimas, né, com tradições, muitas vezes, de muita oligarquia, em vários municípios, é dificílimo. E o seu quarto mais votado, sem grana, seu quarto mais votado foi um reconhecimento realmente popular. E aproveitar que você falou, Leila. né? Aproveitar que você falou dessa questão de eleições. Eu estava vendo na tua biografia que você tentou, né? Foi para cinco tentativas, de 2004 a 2024 e em 2022, aliás, né? Em 2022 você se elege pela primeira vez um deputado federal. Isso é um exemplo de resiliência, de persistência. E como tem sido para você essa experiência hoje, né? Já no primeiro mandato, deputado federal, representando o estado do Amapá. O que você pode falar dessa experiência ali no Congresso? A Leila fez uma pergunta ótima, como sempre, e só para você responder a Leila, você é merecedor, então, de uma frase. Opa. A persistência é a vitamina do sucesso. Muito bem. Thomas Edison insistiu 1000 vezes para inventar a lâmpada elétrica. Isso, muito bom. Não, olha, essa persistência, sabe, às vezes é algo que é muito... Eu não consigo nem te explicar, sabe? Não, é incrível. A persistência, eu comecei no movimento estudantil. Então, eu sempre cumpri tarefas de movimento estudantil, né? Então, sempre na coletividade. E fui no DCE da universidade, precisava de alguém para ser o representante dos estudantes, me colocaram. Aí eu fui candidato a vereador. Fui para o sindicato, lutando no movimento sindical, precisava de um representante que pudesse responder à categoria, né? E aí lá vai novamente eu para o sacrifício, mas sempre com muita limitação. Depois nós fundamos o PSOL, eu fui um fundador do PSOL. Olha que incrível no Amapá. isso também. E na época a gente precisava ultrapassar a cláusula de barreira. Né? A cláusula de barreira que era exatamente para o partido poder sobreviver. E novamente me colocaram para desenvolver essa tarefa. Então, o processo eleitoral para mim sempre foi realmente uma missão militante, né? Nunca foi o estrelado, né? Aquela coisa do personalismo. Foi um processo político e que tinha o desafio da militância de estar pronto para aquilo. Claro. E nesse momento agora, encarar o parlamento nas condições, na polarização que nós vivemos, na baixa cultura política que nós vivemos, sabe? O povo brasileiro merece mais. O Cajuru me contava hoje da CPI e quanto, muitas vezes, o debate é muito raso. Né? Então, a população espera muito mais. Se torna palanque, né? Se torna palanque, todo mundo quer lacrar um pouquinho, né? São os 30 segundos que o cara quer lacrar, recorta e coloca na rede social. Então, para mim, a experiência ela é, ao mesmo tempo, grandiosa, no sentido de que eu fico muito orgulhoso de servir ao povo brasileiro, sabe? De estar nessa condição
de deputado federal, defendendo teses, pautas históricas da minha trajetória, da trajetória do movimento que eu venho, né, principalmente vinculado muito à saúde e à classe trabalhadora brasileira. Fico honrado, mas fico decepcionado, por outro lado, de encontrar um parlamento com um nível muito baixo, que não responde intelectualmente à necessidade. Às vezes subterrâneo. E aí a gente precisa superar isso. Mas é essa contradição. Agora, por outro lado, eu faço isso com muita... Todo dia que eu chego no parlamento, Lei e Cajuru, e eu vejo o meu nome naquela plaquinha, eu me orgulho Isso, eu também. de ser filho de um mecânico e de uma cabeleireira. Nossa, eu também. Eu sou mecânico e uma dona de casa. E eu mecânico, merendeira de grupo escolar. Pois é. E de chegar aqui e encontrar, logicamente, figuras de renome, muitas, e ver, por exemplo, no parlamento que dos 513 deputados ainda tem aquela maioria das velhas oligarquias, Sim. aquele pessoal dos filhos dos coronéis, dos Senado também, netos, assim. né? Então, no Senado, né, Pior que é uma relação diferente. Então, eu me orgulho e faço isso com muita eu não canso, sabe? Assim como vocês também, né? Sim. Eu faço com vontade, acordo todo dia, me orgulho de ter sido eleito pelo Amapá e trabalho. Bom, só antes da minha pergunta, para sequenciar a Leila, que é mostrar ao Brasil o que você não sabe sobre um deputado federal do Amapá, um homem público como Dorinaldo Malafaia. É muito bonito ver também a tua história, Leila, e saber que você é um bacharelado naquilo que eu fui, junto com a Leila, nós dois, defensores implacáveis do piso salarial da enfermagem. Ou seja, você é um bacharelado na enfermagem. Conte, por favor. Bem, eu sou enfermeiro de formação, que você falou, né? Fiz licenciatura na Universidade Federal, bacharelado. Fiz mestrado em desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Amapá, exatamente para entender um pouco como é que funciona essa lógica do estado que nós vivemos, da Amazônia. A Amazônia hoje vive um processo de favelização grande. Então, fui para o desenvolvimento regional, estudei cooperação internacional na fronteira, né? Até por isso que eu conheci minha esposa, Alice, né? Alice, conheci na fronteira, exatamente na Guiana Francesa, né? Então, trabalhei muito no processo de pesquisa e tudo, e, enfim. E fui para o doutorado depois na Fiocruz, né? Também Fiocruz, na Fiocruz fiz Saúde Pública e Meio Ambiente, na Escola Nacional de Saúde Pública. E lutando aqui, né? Tudo na gestão, saúde e meio ambiente. Na gestão e atuando na política, né? Para qualificar, eu vi a necessidade, muito depois, quando eu fui para a gestão, de voltar a estudar, sabe? Eu tinha terminado a graduação, estava muito no movimento sindical, estava muito engajado. Chegou um momento que eu disse, ok, eu preciso retornar para a academia e voltar a estudar e passar pelos processos todos que a gente precisa e tentar entender um pouco do sistema político, entender um pouco mais do sistema público, inclusive de assistência à saúde, que é a área que eu tenho como prioridade. Que você é um defensor do SUS, assim, do SUS, né? atuo nessa frente, né? Enfim, fiz toda essa trajetória, tive a oportunidade, agora recentemente, de ganhar uma comenda que me honra muito, que é o Prêmio Oswaldo Cruz, que é a maior honraria da saúde pública brasileira. Um Oscar. Né? 2 deputados, é um Oscar, né? 2 deputados apenas dos 513 tiveram essa oportunidade. Eu e o deputado Dr. Francisco né, tiveram a oportunidade. Então, para mim, essa trajetória acadêmica me ajuda, né, logicamente, a dar um suporte nos projetos de lei né, que a gente tem apresentado, muito nessa pegada de como é que a gente pode ajudar a fortalecer. O SUS brasileiro, eu defendo isso, tem que ser um patrimônio, um patrimônio do Estado brasileiro, né? já Claro. Eu acho que hoje a gente já tem, sabe que a Inglaterra, Cajuru e Leila, com a Tati, a Margaret Tati, ela tentou terceirizar e privatizar tudo que ela pôde, né, da força de trabalho. Quando chegou no Sistema Único Inglês, foi lá que ela encontrou a pressão popular, porque o sistema inglês era um sistema que era um patrimônio, é um patrimônio inglês. Eles incorporaram isso e defenderam isso, certo? Eu acho que é um pouco dessa relação que nós temos que ter com o SUS. Eu acho que a pandemia ajudou nisso, né? Ajudou a gente ter orgulho do SUS, né? Entender o que representa o SUS. Então, é essa trajetória acadêmica, política, esse pensamento que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa um pouco valorizar muito o que é esse patrimônio público, o Sistema Único de Saúde. Um pouco essa trajetória. Aproveitar um pouco também dessa tua fala com relação à enfermagem, a categoria, uma das demandas é a questão das 30 horas semanais. Isso, sim.
Eu queria que você falasse um pouco, né, para todos que estão nos acompanhando, essa questão, por que é tão importante para a categoria essas 30 horas semanais? Olha, qualidade de vida, Leila. Qualidade de vida. Definiu. Certo? Então, acho que essa é a palavra que define tanto o piso, que vocês atuaram, ajudaram muito a gente, Cajuru, né? a Leila, na aprovação do piso, ou seja, tem uma referência. O piso é uma referência. Não vai quebrar a empresa, não. Eu conversei muito, tem uma turma aí da iniciativa privada que fica com terror, sempre com pavor, lobby, né, sempre tem um lobby. de achar que... Eu fui do sindicato Lobby. quando eu ia para a mesa de negociação para discutir que o técnico de enfermagem tinha que ganhar um salário mínimo. E olha que a lei já estabelecia que ninguém poderia receber menos de um salário mínimo. Sim. E naquela época, eu não estou falando de muito longe, não, estou falando de 2011, 2010. A gente ia para a mesa de negociação com a iniciativa privada, pedir que, pelo menos, chegasse ao salário mínimo. Então, discutir piso é muito importante, porque cria um ponto de referência. Quando a gente aprovou o piso, o Senado, a Câmara, nós criamos um ponto de referência legal, né, num valor. Agora, logicamente, que é lutar para a implementação do piso em vários estados. Sim. Quando a gente fala de 30 horas, eu estou falando o seguinte, que eu tenho que garantir uma qualidade de vida a esse trabalhador que tem 2, 3 empregos, que ganha mal, né, que não consegue ter tempo para a família, tira um plantão, sai de um emprego da iniciativa privada, sai de uma ESF, de uma saúde da família, vai para o hospital público e à noite tira plantão, para conseguir consolidar um salário digno. Então, 30 horas é um direito, é uma realidade do mundo. Nós estamos discutindo a escala 6x1. Sim. Também. Nós estamos discutindo a escala 6x1 Pelo como amor uma de Deus, realidade, é. uma necessidade. E o debate da saúde é uma questão de qualidade de vida. A gente tem colegas... Cuidar de quem cuida, né, é deputado? respeito. É o mínimo. E É o dignidade, é o mínimo. Quando você é atendido por um profissional da saúde, esse profissional tem que estar muito bem. Ele tem que estar com o humor dele alto, ele tem que estar com autoestima, ele tem que estar bem. Imagina você ser recebido por alguém que está completamente estourado. Claro. Então, E a gente vê muitos vê assim, muito. né? Então, Porque- cabe... Aos 30 horas, a gente está trabalhando nisso com o Conselho Federal de Enfermagem, né, na Câmara Vamos estar está junto nesse trabalhando. front, né, Cajuru? vamos. E tomara, minha irmã Leila, É. que muita gente do governo Lula pare de interpretar que vai ser um gasto enorme o piso salarial da enfermagem, assim como você falou, deputado Dorinaldo Malafaia, do Amapá, que te dá orgulho ver o seu nome lá no painel, a Leila também temos o mesmo orgulho, mas também a gente tem orgulho de decidir alguma votação. Eu fui relator agora e agradeço ao Brasil inteiro pelos elogios dessa classe dupla, que é o piso salarial dos fisioterapeutas e dos terapeutas. Então, esperamos também, né, a aprovação, né, a sanção presidencial, e esse custo é muito menor, o do piso salarial de fisioterapeutas Sim. e terapeutas, porque é o que você falou, é o mínimo, é qualidade de vida, né, é dignidade, né. Agora, se a gente começar, e depois voltamos também ao outro lado da sua vida, porque a Leila sempre vai nessa linha, e eu, com 50 anos de carreira, né, eu sou mais mal educado do que a Leila, mas não desrespeitoso. Eu vou entrar na política. Claro. Vamos lá. Como que você analisa o que aconteceu, em que, na minha opinião, é desonesto você dizer que o presidente Lula sabia, evidente que ele não sabia, do escândalo do INSS, de um rombo de bilhões, com um ministro do seu partido e da Leila, do PDT, que eu tanto respeito, o Lupe Martins, e o que vive essa situação, vai virar CPI, e o que você particularmente hoje pensa, porque cometeram uma injustiça contigo, eu sou jornalista e com 50 anos de carreira eu sei o que é uma manchete, você faz uma declaração como eu fiz para a revista Veja, ela vai e coloca o título, Cajuru-se distraído por Lula. Eu não falei que fui traído por Lula, eu falei que fui injustiçado, é bem diferente. No teu caso, uma manchete também te colocou numa situação, numa saia justa, no partido que você ama, que você veste a camisa. Eu queria que você, por favor, falasse isso para a população saber. Olha, o primeiro que todos nós ficamos indignados, né? Todos indignados, envergonhados, porque, logicamente, a condução do Ministério é feita e era feita por um membro importantíssimo do nosso partido, que nós temos o maior respeito, o maior carinho, que é o presidente Lupe, ex-ministro. E lógico que
Esse é um escândalo de um tamanho que nós não temos dúvida que vai se ampliar e que nós queremos ir a fundo. E nós defendemos Defendemos isso. que vá a fundo. A nossa bancada reunida de deputados federais, de senadores, do próprio presidente Lupe, tem defendido exatamente que a Polícia Federal vá a fundo nas investigações. Ninguém passou pano nem passou recibo. Blindagem zero. Certo? Da mesma forma que é óbvio que o presidente estava muito distante dessa discussão. Essa máfia que está instalada dentro do INSS, ela vem de longas datas, ela vem lá de trás, ela se apoderou do sistema público e estava ali como um vírus dentro de uma célula. Sabe aquele câncer que ninguém muitas vezes identifica de início. E uma hora ia dar metástase. E uma hora estoura. É. O que aconteceu, assim, falando um pouco dessa aproximação, é exatamente isso. Quando o presidente Lupe teve a dimensão do problema, ele relatou para todos nós da sua preocupação. Nós tivemos reuniões com o presidente e o presidente deu toda a segurança de que tem zero chance de qualquer tipo de envolvimento. O presidente, você fala o Lupe. O Lupe, presidente Lupe, na nossa reunião, deu todas as garantias e nós confiamos na palavra do presidente. É óbvio que o Ministério da Previdência, como deu declaração agora, precisa imediatamente fazer o ressarcimento dessas pessoas e a Polícia Federal pegar esses batedores de carteira. Porque é tipo isso, né? É o cara que vai bater carteira do aposentado, que vai lá e tira o dinheiro. É um negócio como nós nunca vimos. Então, é um escândalo vergonhoso. O que eu posso dizer ao povo brasileiro, dizer a todos vocês, é que como deputado do PDT nós fazemos essa avaliação crítica, nós lamentamos profundamente, nós pedimos desculpas à população, obviamente, eu acho que tem que ter a grandeza de dizer à população, olha, nós realmente temos um problema grave e nós queremos investigação e a fundo e que a Polícia Federal desmascare. Eu sou a favor de ir a fundo nisso. Como deputado, a Leila também, somos. Todos nós, você, Cajuru, como senador, nós queremos a apuração completa, que dê nomes aos bois, que desmantele o esquema que seja do ponto de vista de sindicato, certo? Que corte na carne se tiver que cortar. Enfim, nós queremos apuração. Eu acho que esse é o caminho agora. Não tem, fora isso, não tem que inventar muito. Não tem que inventar. Não tem que inventar muito. Ou seja, é apuração profunda, certo? Isso, prisão de quem e ressarcimento do prejuízo que foi gerado à população, principalmente aos aposentados. Perfeito. Bom, Leila, para você seguir e agradecer aí a todos e todas que acompanham as nossas redes sociais da Rede TV, da Leila, enfim, os seus comentários, fiquem à vontade e também dizer que estamos em todos os canais abertos e fechados e para o mundo inteiro. Leila, ou seja, o que resumiu o deputado Dorinaldo Malafaia é separar o joio do trigo, né? Certamente, Cajuru. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, Dorinaldo, né, nesse processo todo do escândalo, houve uma declaração da bancada de deputados federais. Perfeito. Eu gostaria que você esclarecesse também, porque eu acho que houve equívocos, né, que também colocaram a bancada um pouco exposta e que, na verdade, você está aqui para esclarecer. Claro, exato. A saída ou não, permanência ou não no governo. Nós tivemos uma reunião, conversava com a Leila, com o Cajuru aqui, que nós tivemos uma reunião realmente da bancada, que foi nessa bancada onde o presidente deu todas as declarações, esclareceu, e nós tivemos 3 resoluções básicas. A primeira era a permanência na base do governo. Nós nunca discutimos necessariamente a saída, tem descontentamento, tem questões que são pontuais, mas não tinha nenhum debate de saída da bancada, do abandono da bancada. Nós temos uma concepção, uma tradição política na centro-esquerda brasileira, no campo progressista, não tinha chance alguma da gente fazer uma retirada da bancada para apoiar, por exemplo, o Centrão ali, ou logicamente, a direita brasileira, né, incorporada pelo bolsonarismo. Zero chance. Então, nós mantivemos a posição e tiramos uma resolução de independência, que eu chamava, inclusive, de apoio crítico. Essa era a minha opinião. Boa. Certo? O que é o apoio crítico? É exatamente você apoiar, mas estabelecer teses, né, específicas. Exemplo, BPC. O BPC, a base do governo, tinha uma orientação completa de acompanhar aquele. Né? Então, foi um problema o BPC. Foi um né? problema. Todos nós ficamos muito ali constrangidos naquela questão do BPC. Eu votei contra, inclusive, naquele momento. E depois o próprio presidente vetou. Vetou. Né? Então,
nós pegamos o exemplo do BPC para dizer o seguinte, olha, a cada votação nós queremos fazer uma análise crítica como base e dizer se a gente realmente contempla as discussões de governo com as nossas concepções. Então, era uma reflexão passo a passo, para e passo, né? Então, nós fizemos isso, né? Discutimos isso e teve uma declaração. Eu vi na Folha de São Paulo, Leila, depois a manchete. A manchete dizia que nós estávamos fora da base do governo. Isso. Certo? E aí eu questionei, nós estamos fora da base do governo? Não. Depois houve uma outra entrevista, né? Isso. Uma entrevista que aprofundava a ideia de saída da base do governo, por parte do líder do partido, o deputado meu colega Mariringe. Tudo bem. E depois eu fui entrevistado pelo ICL. Fui entrevistado e por outro tema, era um tema sobre o meu projeto de lei, sobre a questão das telas, e fui perguntado sobre isso. E eu respondi exatamente isso. Não, nós continuamos na base do governo, a decisão da maioria da bancada foi exatamente essa, permanecer na base do governo, com uma visão crítica e discutindo, inclusive, 2026. Certo. Foi esse o debate. Né? Aí teve um grande constrangimento interno. Sim. E nós vamos à executiva agora, porque eu acho que o importante... Depois de amanhã, né? Não, na terça que vem. Não, depois de amanhã. Ah, sim, perfeito. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Verdade. Perfeito. Nós vamos fazer, então, esse debate na terça-feira para poder discutir isso e colocar em pratos limpos. Né? Imagino que nós vamos ter uma resolução, Leila vai estar presente, é fundamental dar uma resposta mais clara, né? E harmonizar, aparar as arestas. Né? A gente, todo domingo, tem que entrar nesse assunto e você, do outro lado, eu sei que às vezes critica, elogia e tal, mas é a opinião de um parlamentar do Amapá, o quarto mais votado, o deputado federal. E eu não tenho como, Dorinaldo Malafaia, deixar de perguntar esse momento sobre a anistia. A anistia dos condenados de 8 de janeiro, que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo. E tem muita gente da oposição que, na verdade, quer a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você está vendo essa situação que até agora não houve uma solução, né? É um tema complexo. Primeiro que o debate da anistia, eu acho que tem muita confusão no meio, certo? Guerra de narrativas, né? Guerra de narrativa. Eu penso que tem uma tentativa do bloco político que apoia o presidente Bolsonaro de fazer uma grande confusão na opinião pública e realmente, nessa mistura toda de narrativas, tentar livrar o ex-presidente exatamente da sua responsabilidade. Então, há, logicamente, uma necessidade da gente separar algumas coisas. Eu acho que é fundamental, tem casos e casos das pessoas que fizeram e tentaram, que foram levadas no processo do chamado golpe do dia 8, né? Que a gente precisa analisar caso a caso, tem que ter realmente uma dosimetria específica para Então que a gente você é a favor possa... disso, né? De fazer o debate. Eu sou a favor de que a gente possa olhar caso a caso. Perfeito. Tá certo? Eu acho que é muito generalizar mais essa quantidade de pessoas todas, sem a gente fazer uma avaliação mais específica de caso a caso, eu acho temerário. Perfeito. Tá? Eu acho Penso temerário. 100% como você. Agora, que houve um crime, houve uma tentativa de golpe, e aí a história a gente volta, né? Mas foi uma tentativa, foi uma tentativa, porque se tivesse executado o golpe, nós não estaríamos talvez nem aqui conversando mais sobre isso, porque era um golpe militar executado. E o crime é exatamente esse na Constituição, é o crime da tentativa, porque o golpe é o golpe foi executado. Perfeito. Então, o crime constitucional é a tentativa de golpe. E houve uma tentativa de golpe orquestrada, né, silenciosa e muitas vezes não silenciosa, gravada, anunciada. Foram vários momentos, teve carro-bomba, teve incitação do Exército em porta de quartel, sabe, estímulo das polícias militares, né, das guardas municipais, declarações contra o Tribunal, a Justiça Federal, enfim, teve ministros que foram em reuniões palacianas declarar que tinha que realmente dar um jeito antes do processo eleitoral acontecer. Enfim, tem um conjunto, né? Tem um conjunto da obra que faz com que a gente diga exatamente, houve uma tentativa de golpe e tem material farto. O que nós não podemos é discutir a anistia para isso. Eu sou contra a anistia.
Tá, mas o projeto que foi aprovado essa semana para projeto- tentar suspender a ação penal, Aquilo foi né, uma cortina do de- deputado Sim, Ramagem. O que cortina. você... Eu votei contra. E o que você achou dessa Eu ação achei que a que Câmara... primeiro foi uma manobra. Isso. Né? Foi Pura uma manobra. pura manobra. Porque até onde tinha a prerrogativa do parlamentar era discutível. Ou seja, tinha a prerrogativa do Ramagem, pela imunidade parlamentar, ter uma suspensão do ato. O problema é que eles colocaram e criaram os jabutis todos, e foi ali a fauna e a flora, né? Porque, na verdade, de um parlamentar se atribuiu a quem não era parlamentar, se estendeu o direito. Então foi uma manobra absurda que vai ser barrada pelo STF, é um constrangimento também, Sim. porque imagina a crise que se instala novamente, novamente jogar para o público, né? Para essa cortina de fumaça Pra grande, galera. para a galera. Então, assim, é mais uma manobra. Mas, então, eu particularmente sou contra essa anistia. Eu acho que tem que ser realmente garantido o que foi a tentativa de golpe, foi um atentado à democracia brasileira, né, até o último momento. As pessoas fizeram coisas absurdas. Agora, há que se separar Você foi a feliz, dosimetria. caso a caso. Caso a caso. A gente precisa... Quem foi manipulado, os financiadores... Exato, isso tem aí. uma escala, não é? Exatamente, Tem uma escala, concordo. né? Tem aquele cara que estava passando, sei lá, vamos ali, tem a tia do WhatsApp que foi lá, mesmo que ela tem todo o direito de reclamar de tudo, Sim, né? sim. E foi lá naquela confusão. E tem o cara que foi que destruiu o patrimônio público, né? Tem a pessoa que... Então, tem legislação para tudo. Perfeito. Tem dosimetria para tudo. Eu acho só que a gente não pode colocar todo mundo no pacote. Eu fiquei feliz, deputado Dorinaldo Malafaia e Leila, e senhoras e senhores, nossos únicos patrões, com essa sua análise sensata, né? E até conto aqui um segredo, não revelado ainda. Pessoas vieram me perguntar, que eu respondi como você. Existe caso e caso a caso, nessa questão da anistia. Aí uma pessoa chegou, um jornalista, e falou assim, Cajuru, mas como assim caso a caso? Aí eu falei para ele, eu vou te contar uma história rápida. Vocês são jovens, vocês dois, se lembram um pouco dela. A mineira consagrada cantora Clara Nunes. Ela morre no Rio de Janeiro. Enterro, cemitério São João Batista, que você conhece. Flamengo, né? Não precisa falar mais nada, Leila, né? Aí, a Leda Nagli, que apresentava o jornal Hoje da Globo, que terminava Voltamos amanhã, com certeza. Uma craque ela. E minha amiga pessoal. A Leda foi fazer uma entrevista no jornal Hoje, ao vivo, com as pessoas que estavam ali chorando, próximas do velório e do caixão de Clara, que foi para o colo de Deus. E tinha uma mulher chorando desesperadamente. A Leda chegou e perguntou, por que essa senhora está chorando tanto? Ela fez assim, a senhora, por que você está chorando tanto? Ela falou assim, não sei não, eu passei aqui, vi todo mundo chorar, eu estou chorando também. Eu quis bem explicar isso isso. mesmo. Não, É. Teve muita gente no dia 8 de janeiro que foi isso. Teve de tudo. Né? Teve o caso da Teve mulher de do tudo. batom, né? Teve de Né? tudo. Perdeu o mané. Como é que ela na toma estátua 14 anos de cadeia? Realmente. Leila, é houve- contigo. O deputado, a Câmara está envolvida em algumas polêmicas, dentre elas também o PL, que cria 18 novas vagas, né? Então, seria... Meu Deus. Pois é, os deputados passariam de 513 para 531. Como foi a sua votação e o que você achou assim, dessa iniciativa? Porque foi muito polêmica e muito criticada. Está sendo. Está sendo. Está sendo, na Vai verdade. pro Senado Eu agora. achei desnecessário. Claro Pois que tinha uma demanda do Judiciário sobre isso, né, do STF, né, tinha uma resolução sobre isso. Existe está se baseando exatamente no censo, né? Sim. Habitacional, Isso, e tudo, tem né? Populacional, perdão. Mas eu acho que, e votei contra, na verdade, né? Votei contra porque acho que Parabéns. é um gasto excessivo e desnecessário para o momento. Pois é. Aí eu acho que não cabe ter mais gasto público. Eu acho que tem um pacote de gastos, tem uma discussão sobre austeridade, e seria uma contradição agora aumentar esse número de vagas. Então, portanto, eu votei contra, respeito quem faz a alegação de que tem a necessidade. Eu acho que nós não estamos precisando, eu sou parlamentar, mas eu quero dizer para vocês que eu acho que ele está precisando de mais
parlamentares no Brasil. Acho que está de mais bom 18 tamanho. vagas, mais 18 cadeiras Está de bom ali. tamanho, está de bom tamanho. O que nós precisamos é redefinir política pública, aplicar recurso onde realmente necessita aplicar, ter uma máquina pública engessada. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, recursos da saúde muitas vezes estão com um tipo de padronização de entrega de recursos para municípios que é coisa que precisa ser renovada, sabe? Sim. Investimentos mal direcionados, Sim. muito gasto público, tem gabinetes aí, às vezes, em ministérios que está abarrotado de gente, né, que vem lá de trás. Então, enfim, nós precisamos realmente redefinir a máquina pública, mas não aumentando o custo. Perfeito. E que isso é repassado ao contribuinte. Então, acho que agora o contribuinte, provavelmente, tenho quase absoluta certeza, deve ter ficado, como diz na minha terra, bicudo, né, com essa decisão da Câmara de ter aprovado essa ampliação. Eu acho desnecessário, descabido, eu acho de péssimo gosto para o momento. Claro. Perfeito. Bom, deputado federal Dorinaldo Malafaia, do Amapá, eu vou deixar, porque televisão é tempo, nós já estamos concluindo a primeira parte, vamos para a última parte em instantes, a questão da polêmica também, condenação ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o que nós todo domingo ótimo. perguntamos a quem prazerosamente recebemos aqui a Leila do Vôlei e eu, para o mundo inteiro no comando da Sul TV e para o Brasil inteiro no comando da nossa Rede TV. Você falou de Câmara e eu não posso deixar de colocar, a Leila, ela não é só minha amiga, ela é minha conselheira. Às vezes eu passo da primeira página na tribuna lá do Senado Federal e exagero, eu entendo e reconheço, eu não tenho compromisso com erro. Quando eu erro, eu volto atrás. É, verdade. E como eu vi tanta coisa errada na Câmara, votação, coisas que eu não entendia, não acreditava. Eu fiz até, reconheço, críticas injustas ao ex-presidente dela Câmara, o Arthur Lira. E peço desculpas aqui publicamente a ele. Hoje eu vejo quem realmente é o Arthur Lira. Só que, no entanto, quem assumiu agora a presidência da Câmara, o paraibano Hugo, eu tenho ouvido só maravilhas dele. Que ele é um homem totalmente de diálogo, que ele não é revanchista, nem chantagista, que ele é diferenciado. Mas, enfim, por favor, quem é o novo presidente da Câmara Federal, que é o segundo cargo mais importante do país? Olha, eu vou te contar o que eu percebo. Não tenho aqui autorização nem intimidade do presidente para poder falar com profundidade, não tenho. Mas a impressão que nós tivemos, nós acolhemos muito a candidatura do presidente Hugo Mota. Foi um consenso. Você viu que uniu todas as bancadas, claro. Teve pouquíssima divergência. Primeiro que nós falamos muito com o presidente Hugo Mota sobre a altivez da Câmara, a necessidade de altivez. A gente cobrava dele altivez. O que é altivez? Altivez é deixar o parlamento em pé com dignidade e como um poder que debatendo com os outros poderes de maneira realmente altiva, como diz a palavra. Sim. Então, portanto, essa foi uma das nossas esperanças de colocar o presidente Hugo Mota. A outra era a previsibilidade. A Câmara precisava ter rotina, ter previsão, porque quando o deputado chega para debater um determinado assunto, não pode saber disso em cima da hora, para tomar decisões pelo país, para o país, com um projeto de lei que chega em cima da hora, você não tem nem como posicionar, com maior segurança. Então, previsibilidade. Então, e transparência. Então, a gente tem tido com o presidente Hugo Mota essa relação de proximidade, de acessibilidade, e acho que a gente tem avançado para uma ideia de pertencimento, certo? Então, são palavras, Leila, que assim, parece boba, mas na vida tudo a gente quer pertencer a algo, Claro. Com certeza. A igreja é o time de futebol. Tudo. Então, eu acho que o presidente Hugo Mota tem feito isso. Logicamente que coordenar 513 deputados com uma bancada conservadora muito forte em torno do PL e de outros partidos não é fácil. Equilibrar isso e contemplar a esquerda e a direita, o centro, não é fácil. Então, ele tem tido a habilidade aí de conduzir. Eu acho que assim, tem dado mais leveza. Isso a gente tem reconhecido. Tem que reconhecer. A questão da anistia que você falou, que vocês falaram, é um tema que ele foi muito enfático na mensagem que ele deu ao país na sua posse. Que ele não tinha, por exemplo, nenhum tipo de proximidade
Pelo contrário, ele falou que tinha... Ele usou uma palavra muito forte, né? Que ele tinha aversão, Isso. acho que foi outra palavra que ele usou mais forte, a questão da ditadura militar. Então, ou seja, que não flertava com a ditadura militar. E para nós é muito importante ter alguém que possa preservar a democracia e não permitir que avance atos, se tenha retrocessos, né? Atos antidemocráticos como esse do próprio processo do golpe, né? Da trama golpista. Então, acho que ele está bem nesse aspecto e vai ter muito desafio. Eu já votei contra as teses dele, por exemplo, votei agora essa questão do Ramagem, Democraticamente. votei essa questão do Dos aumento cargos, das vagas. vagas, mas é parte da democracia, eu entendo o ponto de vista dele, sabe? A dificuldade que é você conseguir contemplar e organizar a casa. Perfeito. Bem, Leila, como é tempo, nós vamos à última parte do programa Pode Cá Liberados, que é o menor e único intervalo da televisão brasileira. Eu já disse qual será a minha pergunta a seguir, na volta, sobre condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a sua pergunta que você deixa, amiga? A minha eu vou para a pauta ambiental depois que você finalizar essa política. É sobre a margem equatorial. Está tendo uma polêmica enorme, uns a favor, outros contra a questão da exploração da margem equatorial, que é lá no seu estado, Sim. ali, né, no litoral ali, bem na cabeceira ali do teu estado. Sim. Eu queria saber a tua posição com relação a isso no próximo bloco. Então, vale a pena nos esperar aqui no Pode Cá Liberados deste domingo, 18 de maio de 25. Voltamos já e já. Chega! Ó, a tática hoje é o seguinte: 11 na linha, todo mundo no ataque. Mas, professor, a gente vai jogar sem goleiro mesmo? Nada de goleiro. A gente dá conta do recado, não é não, meu time? Galera, junta aqui, ó, anjo, ó, no 3, hein? 1, 2, 3 e... Ah! Pra que essa caneleira, jogador? É loucura deixar um time desprotegido. Imagina deixar sua vida. Grupos prioritários. Procurem o posto de saúde mais próximo e se vacinem contra a influenza. A vacina atualizada é nossa grande aliada contra a doença. A vida é o seu maior bem. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Brava gente brasileira, voltamos para a última parte do Pode Cá Liberados, um programa de entrevistas, felizmente o mais comentado da mídia brasileira, todo domingo, 10h30 da noite, nos canais abertos, fechados, redes sociais, no mundo inteiro, pela Sul TV, com os aplicativos Smart TVs e, evidentemente, para o Brasil, o comando é da nossa Rede TV, a emissora que mais cresceu nos últimos 25 anos na televisão brasileira. Como eu disse na primeira parte, isso é raro um entrevistador ou um apresentador de TV entender que televisão, como qualquer outra coisa no mundo, nada é singular, tudo é plural. Portanto, sem estes profissionais, este programa não estaria no ar. Leila, eu sei que a sua pergunta foi mais oportuna do que a minha que eu deixei, por favor. Então, voltando à pauta ambiental, deputado, a questão dessa controvérsia com relação à exploração de petróleo ali na costa do seu estado, né, precisamente na margem equatorial. Queria saber um pouquinho da tua posição, mas também numa visão do Amapá, porque a gente vê muito assim, as posições técnicas, né, tem a questão ambiental, mas a questão regional. Eu queria que você falasse sobre essas questões também. Senadora Leila, pergunta difícil, né? Mas para nós não é tão difícil. Tá? Para a amapaense não é tão difícil. Existe um sentimento geral da necessidade da exploração. Primeiro, a necessidade de pesquisa. Tá? Porque o que o Amapá não tem hoje é o direito à pesquisa. A prospecção. Né? O início ainda. Nós não estamos falando da exploração, é outra coisa. A exploração é uma etapa superior, né? Posterior. Nós estamos falando da prospecção.
O que o Amapá não conseguiu ainda, o que a gente tem tentado junto com a Petrobras, é exatamente o direito de pesquisa, para dizer e provar que existe sim ali uma riqueza muito superior ao que foi o pré-sal. Então, o nosso sentimento do amapaense, Leila, é igual ao sentimento das pessoas lá do Sudeste, quando surgiu o pré-sal, sabe? Aquele sentimento de que é possível desenvolver, ter realmente exploração com desenvolvimento. Né? Quem conhece o Oiapoque, essa região que é bastante afastada, sabe exatamente que aqui se falava aqui exatamente disso, né? Que as pessoas, inclusive, só o fato de imaginar a prospecção de petróleo na região já tem uma mudança na região de investimento, que é um negócio com hotéis, rede hoteleira, restaurantes, então tem toda uma movimentação em torno disso. Mas essa é uma questão que, do ponto de vista ambiental, logicamente, gera uma preocupação, tá certo? Mas nós estamos trabalhando com a história do problema, né? A gente coloca o problema na frente e esquece que por trás deste problema, que pode ser mitigado, nós temos uma questão estratégica para o país. Eu não falo só do Amapá, nós estamos falando de uma situação geopolítica onde você tem hoje, vocês estão vendo, sim, todos nós estamos vivendo uma insegurança, um mundo que com Trump mudou completamente, nós não temos mais um mundo, né, da certeza, nós temos um mundo incerto, nós temos um mundo que a gente não sabe exatamente, instável, que a transição, né, energética é algo que vai demorar mais ou menos uns 50 anos, e nós não vamos apertar um botãozinho e dizer assim, olha, acabou o petróleo, nós não vamos substituir o petróleo por outra coisa, a gente vai fazer tudo junto, vai ter que fazer tudo junto, e sempre foi assim na história, né? Quando o óleo de baleia que passa para a energia elétrica e vai mudando, esse processo sempre foi mais ou menos combinado. É óbvio que nós precisamos muito ter garantia de questões de segurança ambiental e nós precisamos muito de uma coisa que a Amazônia nunca teve, praticamente. E essa é a minha maior preocupação, que é a garantia realmente de desenvolvimento para o povo da Amazônia. A maioria dos grandes projetos que tiveram na Amazônia, quase todos, não significaram desenvolvimento regional, que é o que eu estudo. Né? Então, o que nós estamos contando é exatamente ter o direito, a possibilidade de entender o que tem ali, né? Mas também de ter governança sobre isso. Porque se o governo, se não tiver governança sobre esse patrimônio dos brasileiros, também a nossa região ganha pouco com isso. Então, assim, sou a favor, como todo amapaense a bancada do Amapá, da qual eu coordeno hoje, né, tem uma transição do nosso senador Davi, que passou a ser o presidente do Congresso Nacional e assumindo a coordenação da bancada. Hoje da bancada. Então, nós temos vice-líder do governo. E vice-líder do governo. Nós temos, então, algo já fechado. Todos os deputados da bancada federal têm consenso e têm lutado para exatamente garantir que seja liberado, por parte do IBAMA, o direito à prospecção, ao estudo, para que a gente possa realmente entender o que tem ali e verificar o que isso se reverte em termos estratégicos para o país e para o desenvolvimento da região. Perfeito. Deputado Dorinaldo Malafaia, Leila, e você do outro lado, que é o nosso único patrão, eu sempre falei que aprendi na televisão brasileira nesses 50 anos com o Jô Soares, meu amigo pessoal, jantávamos toda semana juntos em uma cantina italiana em São Paulo. O Jô me ensinou que toda entrevista, por mais séria que ela seja, ela precisa de bom humor, de vez em quando, correto? Que é o que você quer na vida, sorrir, nada melhor do que isso. E aprendi com a segunda melhor entrevistadora da televisão brasileira, a Marília Gabriela, a Gabi, e nós trabalhamos juntos aqui, ela e eu, na Rede TV de 2000 a 2002. A Marília falou assim, Cajuru, não faça pergunta só você, no caso só a Leila, só eu. Coloque pergunta de quem está te vendo. Portanto, só para vocês dois rirem um pouco e vocês aí do lado, eu tenho tanto respeito pela Marília, que no meu quarto livro, que vendeu mais de 1 milhão de exemplares, não sei se você aí do outro lado leu, O Condenado a Falar, de A a Z, pólvora pura, eu defini as pessoas famosas em segundos. Ok? Defini em uma palavra, tipo o nosso quadro, que daqui a pouco tem. E aí eu coloquei lá, Marília Gabriela, eu defini assim, adoraria ter amor com seu cérebro. No dia seguinte, ela respondeu na Folha de São Paulo para mim, entusiasmado, meu cérebro aceita. Muito bom. Muito bom. Então, Gabi, te imitando, quem pergunta é Cláudio Magalhães, de Belo Horizonte.
Deputado, como representante do Amapá, como você vê a controvérsia que envolve a possível exploração de petróleo na costa de seu estado, especificamente na margem equatorial, como a Leila aqui comentou, porque há muita gente contra e muita gente a favor. É o que você acabou de responder. Olha que coincidência. Sim. Olha que coincidência. Correto? Eu só queria mostrar para você. Perfeito. Tem gente E interessada. tem gente nisso, e de Belo Horizonte. Conectada, e lá em Belo Horizonte. Aqui vem a outra. A região norte do Brasil vai ser, em novembro, sede da COP30, a Conferência de Clima da ONU. Belém do Pará vai receber especialistas de todo o mundo para discutir o crescente aquecimento do planeta e as terríveis consequências das mudanças climáticas. Qual é a sua expectativa? A pergunta é de Cristina Pascoalato, de Ribeirão Preto. Olha, minha expectativa primeiro é o seguinte, que nós temos um problema, a gente tem uma grande preocupação com a situação dos Estados Unidos, né, que nega realmente a participação na COP. Eu acho que, assim, vou fazer aqui uma brincadeira, eu acho que o Trump está ajudando. No final das contas, a gente está se liberando. Trump ajudando. Sabe? Aspas. O mundo está buscando alternativas. Alternativas, exatamente. Está buscando alternativas. Nunca se imaginou. Não dá para ficar dependente, Não, né? Apenas de um país, de uma nação. Porque nós dependemos do lastro americano, do dólar americano, até a dívida americana, que é a maior dívida do mundo, ela transferiu a dívida para a Europa, Leila, de maneira que os Estados Unidos ofertou bases de proteção à Europa, militar, e, em contrapartida, eles pegaram as ações, pegaram títulos da dívida, ou seja, uma troca, né, com as dívidas americanas. Então, está todo mundo liberado disso. No que diz respeito à questão ambiental, a COP, por exemplo, que sofria uma ameaça permanente dos Estados Unidos de esvaziamento, nós começamos a repensar. A França está debatendo conosco, certo? A China diz, ok, eu quero também trabalhar nessa perspectiva. Então, há um rearranjo e eu já olho a COP com uma possibilidade muito mais interessante de novos pactos e rearranjo em torno da questão climática. Então, percebo que a nossa única opção de esperar pelos Estados Unidos por alguma coisa começa a modificar. Então, eu vejo a COP hoje. Eu até te digo o seguinte, que eu não estava muito esperançoso, né? Não estava muito esperançoso, porque achava que se a gente pactua com os Estados Unidos, muita coisa não acontece, depois tem boicote. Mas agora, com os Estados Unidos fazendo essa barbeiragem imensa e abrindo perspectiva de novos rearranjos, eu acho que pode vir coisa boa. Eu espero, e a minha expectativa é que, além de grandes acordos em torno da defesa climática, nós possamos também discutir o povo da Amazônia. Eu falava aqui anteriormente que nós estamos num processo crescente de favelização da Amazônia. O que é a favelização da Amazônia? É o que acontece no Rio, nos grandes centros. O caboclo sai da sua área ribeirinha, vai para o centro da cidade, ocupa áreas que nós chamamos de áreas de ressaca, áreas de muita carência, e é um problema social. Tem uma favelização crescente na Amazônia que a gente precisa ver isso aí. Nós temos que combater, por exemplo, uma questão que é nossa, que tem a ver com a segurança pública, o avanço das milícias, avanço do narcotráfico, avanço das facções. Então, tudo isso é parte do debate que é ambiental, mas também tem a ver com o nosso desenvolvimento na Amazônia. Eu espero isso, a expectativa de sair com tratados novos, reoxigenando essa relação entre países, mas também olhar para o povo da Amazônia. Eu não quero terminar a COP, como acontece sempre, Leila. As pessoas vão embora para os seus países e a Amazônia ainda continua na mesma relação. E acho que tem que deixar alguma coisa. Nessas duas últimas COPs aí, a gente tem tido alguns retrocessos. Exato. Bom, televisão tem tempo, o quadro está chegando, o mais esperado deles, o definem em uma palavra. Só antes dizer que a nossa isenção é muito transparente. Este programa pode ficar liberado nesse tempo de duração, graças a Deus, ele mantém uma média. Em mais de 20 programas, 22, nós fizemos 12 entrevistas com parlamentares da base do governo, 9 com os bolsonaristas, a oposição. Então, a Leila sempre é que começa o definir uma palavra e no finalzinho a gente deixa aquela minha pergunta
porque todos até agora aqui tiveram a oportunidade de responder se concordam ou não com a condenação do ex-presidente Bolsonaro, que é um assunto em pauta e que daqui a pouco tudo pode acontecer. Então, defina em uma palavra. Que começa com Leila do Vôlei Admirável. Obrigada. Deputado, define uma palavra o Congresso Nacional. Complexo. Também acho. Começou bem, Complexo. Presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Aguerrido, tem vários, né? É um grande líder. Randolfo Rodrigues. Eu acho que um lutador. Randolfo é um lutador. O ministro do Amapá, Valdez. Pode juntar duas palavrinhas? Eu acho que o Valdez é a inteligência política do Amapá, assim, sabe? O cara que consegue 4 mandatos? 4 mandatos, ministro, né? Então uma capacidade política absurda. Senador Lucas Barreto. Cozinheiro. Além de cozinheiro, senador Lucas Barreto é um cara da população. É um cara que tem relações com o Amapá profundo, sabe? Está junto com a população ribeirinha. É um querido da população ribeirinha, da população mais distante do Estado, sabe? Muito conhecido. Aqui é 880. É. Já vou mudar. Vai. Define uma palavra, Jair Bolsonaro. É um antipatriota. Ele merece ou não ser condenado naquela pergunta que eu queria fazer, mas a gente não tem tempo para uma resposta grande. Merece, porque realmente Merece. Fez por onde, né? Entendi. Construiu todo um processo de desmantelamento do Estado brasileiro, né? Entregou pouco para a nação brasileira em termos de construção de políticas públicas, e o mais importante é isso, que lamentavelmente todos os crimes cometidos eles foram julgados como deveriam ser julgados. Por mais que tenham uma turma ainda que reivindique, mas do ponto de vista constitucional, ele cometeu crimes profundos contra a nação. Define uma palavra, polarização. Democrática. Democrática. Eu acho que é democrático. Sim. Né? Apesar de dividir a nação. Mas acho que é um espaço ainda que me permite nós termos o direito de polarizar, né? Sim. Imagina se Direito nós não de ter opinião, tivermos de cada ter um. opinião. Então, acho que na profundidade a gente precisa superar. Claro. Mas a democracia te permite tê-la, né? Ter a polarização. Define em uma palavra o presidente Lula, deputado federal do Amapá, Dorinaldo Malafaia. Olha, eu acho o Lula admirável pela sua história. Eu acho que é um dos maiores brasileiros que já passou, uma história de vida que é um filme, né? Sim. Eu acho que é único, o Lula é único, com todo respeito, admiração como líder. Sim. Como vários líderes que nós tivemos no Brasil, acho que o Lula é uma figura única. Como político representante do teu estado, define uma palavra, o Amapá. O Amapá? Para mim ou para o Amapá? Não, Não, o defina Amapá. o Amapá. O Amapá a gente chama de torrão, né? É o meu torrão. O Amapá é o sentido da nossa luta, né? Então, o Amapá é esse torrão que a gente defende, né? Para fechar, tempo é fogo na hora do jogo, dizia Fiore Gilhote em televisão. Mas eu nunca consegui responder uma palavra, em uma palavra. Mas Mas você foi muito bem, nossa. Tem gente que não faz isso, né? Não consegue. Vamos ver. Então, define em uma palavra o homem público, deputado federal, Dorinaldo Malafaia. Esse é também pior, tem né? Barbosa no nome. Tem, esse é pior. Eu acho que é a persistência. Né? A gente percebeu isso na entrevista. Eu acho que eu sou um Pela caboclo história. teimoso. Teimoso, assim, eu acho que eu sou muito... eu me dedico e procuro não desistir. Eu acho que essa é a história de vida. Desistir jamais. Desistir jamais. Eu acho que... E a gente vai comparando, né? De onde a gente veio, as adversidades, e aí você cria estímulo para seguir. Então, eu acho que eu sou um caboclo persistente. Isso aí, sorte do Amapá. E prazeraço essa Prazer sua meu. entrevista, que vai Também. ter uma repercussão fantástica, com certeza, porque não só o Amapá que já te conhece, mas quem não te conhecia E eu pôde estou com dois conhecer os craques dois lados aqui, seus. imagina. É. Não, Dois não. craques. Craque Imagina. aqui ela era.
Vocês dois craques, é uma honra, viu? Muito obrigado. Embora eu tenha jogado com maravilhoso. Sócrates, né? Eu dava passo de calcanhar, ela não. Era só a canhota dela. Mas a canhota dela era terrível, né? Lelivan, beijo, irmão. beijo. Deus e saúde, agradecidíssimo. E no próximo domingo voltamos com mais um Podcast Liberados, o programa de entrevistas semanal mais comentado na mídia brasileira. Grato mídia, grato opiniões nas redes sociais dos canais abertos e fechados, Rede TV, Sul TV, mundo inteiro, 190 países. Tchau, tchau. O mundo inteiro acaba de ver pelas redes sociais, no YouTube, @Cajuru Oficial, no TikTok, @Senador Cajuru, mais uma edição semanal do programa de entrevistas mais comentado na mídia nacional, o Podcast Liberados, comigo e Leila do Vôlei. Voltamos no próximo domingo, 10h30 da noite, agradecidíssimo.